Eu já disse aqui no canal que nós podemos ter dois tipos de experiências espirituais. A experiência com Deus e a experiência com Satanás. Simples assim. Claro assim, direto assim, não tem meio termo, né? Então, não existe muito espaço para dúvida. São duas opções, são dois caminhos, né? São dois grupos de experiências espirituais. E como nós servimos a um Deus de luz, Ele adora nos esclarecer. Sabe, muitas vezes nós falamos assim, Deus não responde às minhas orações. Na verdade, nós temos que tomar muito cuidado com essa alegação, porque Deus, Ele é o Pai da comunicação. Ele ama se comunicar. O problema é que muitas vezes nós dizemos a Ele como Ele tem que se comunicar. Esse é o problema. Mas Ele ama se comunicar e Ele tem meios, no plural, tá? Meios de se comunicar conosco. Dois principais, não estou falando únicos, ok? Os dois principais são, primeira coisa que Deus deu para o homem, a natureza, para que através da natureza ele aprendesse do caráter de Deus, e mais tarde ele deu então a Bíblia, para que lendo o homem entendesse mais sobre o caráter de Deus, sobre a pessoa de Deus, etc. A natureza e a palavra de Deus, elas não estão em confronto, não estão em conflito. As duas se complementam, as duas acabam até que louvando uma a outra, né? A Bíblia fala muito sobre a natureza, né? A Bíblia tem textos poéticos que dizem que as montanhas louvam a Deus, as árvores batem palmas para Deus, etc., né? Então, nós não precisamos andar em trevas. Não há problema de entender quando algo vem de Deus e quando não vem. O problema que nós temos é a desobediência, o nosso orgulho, ou então os nossos desejos pervertidos, e daí nós queremos fazer coisas erradas mesmo estando conscientes daquilo que é certo. Né? Quase 100% dos fumantes, infelizmente não é 100%, mas quase 100% dos fumantes estão conscientes que o cigarro faz mal, mas mesmo assim eles fumam. Uma vez eu vi um médico falando assim, se você fosse ao supermercado e visse um pacote de arroz e estivesse escrito assim, esse arroz causa câncer, você iria comer esse arroz? Você não ia nem comprar, né? Ficar com medo até de tocar no pacote de arroz. Mas o cigarro vem escrito, causa câncer e a pessoa fuma. Então você vê o poder do vício, né? Então, nos aprofundando um pouco mais, nós vemos que podemos ter experiências espirituais com o lado do mal. E Deus não interrompe aquilo que você quer fazer voluntariamente. Aquilo que você está consciente de fazer, Deus não pode interromper, porque Ele te deu a liberdade de escolha. E você arca com as consequências. Toda escolha vai trazer um resultado. Toda plantação, né, vai trazer um fruto. A Bíblia deixa bem claro isso. O problema é que a pessoa faz coisas erradas e depois ela ainda acusa Deus porque o resultado deu errado. Isso é uma blasfêmia até. Mas vamos pensar aqui. Muitas vezes, como nós identificamos o mal, é através da proibição, aquilo que Deus proibiu. E que nós não deveríamos ficar questionando quando Deus mandou. Não estou falando de igreja. Por favor, abra bem a sua mente. Eu não estou falando quando uma igreja proíbe uma coisa. Estou falando quando Deus proíbe alguma coisa, porque não é. A mesma, tem igrejas que proíbem algumas coisas que Deus não proibiu. Né? Ok? Por exemplo, a Igreja Católica ela proíbe o uso de camisinha. Deus não proíbe.
A Bíblia não proíbe isso. Né? Você pode evitar doenças, gravidez indesejada, etc. Então, cuidado quando a gente fala assim, Deus proibiu, aí você fala, onde ele proibiu? Eu não sei, eu vi lá na minha igreja, né? Deus proibiu de a mulher cortar o cabelo. Não, Deus não proibiu a mulher cortar cabelo. Deus não proibiu a mulher de se depilar, né? Por exemplo. Então, cuidado com isso, tá? Seja mais, assim, positivo na recepção daquilo que eu estou falando aqui. Eu estou falando da palavra de Deus, o que Deus pede, daquilo que está escancarado na Bíblia, explícito, quando é a vontade dele. E aí você vai e faz o que ele pediu, e você vê os frutos, você vê o resultado, você vê como Deus tinha razão. Né? Só que nós ficamos questionando a Deus toda hora, como se nós tivéssemos condição até intelectual de conversar com Deus ou de argumentar alguma coisa com Deus, né? Como se nós tivéssemos condição intelectual para isso. Nós não temos nem isso. Quanto mais a nossa posição espiritual diante de Deus, né? Se Deus se manifestasse para a gente agora, nós morreríamos na hora. É o que a Bíblia diz, na hora. Diante da santidade dele, da pureza dele, da grandeza dele, nós não temos nem ideia do que poderia acontecer. Nós não temos nem ideia do tamanho de Deus. A Bíblia fala alguma coisa para a gente ter um certo entendimento, né? um certo respeito, que nós não temos nem o melhor dos respeitos para com Deus, mas Ele é tremendo, né? É um Deus santo. Então, Deus, quando Ele proíbe, você deve aceitar a proibição dele, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Porque Ele sabe que aquilo vai dar em algo negativo. Agora, eu tento falar muito aqui, e vou continuar falando, a diferença de espiritualidade e de religião. Pessoas pensam que ter uma experiência espiritual é igualzinho a ter uma experiência religiosa, né? Então se pergunta assim para a pessoa, você teve uma experiência religiosa? Não. Hoje? Ela fala, não. Teve uma experiência espiritual hoje? Aí, foi uma correria, eu não tive. Todos os dias nós temos experiências espirituais. Nós não temos experiências religiosas todos os dias, mas experiências espirituais nós temos. A experiência espiritual ela se manifesta na vida em todo tempo, assim como a física, nós não conseguimos viver fora do corpo. Então, o alimento que você comeu vai trazer uma experiência para o seu corpo vai estar ligado ao seu espírito. O espírito não é uma entidade que vive fora do seu corpo, que é imune, que é isentona, não é afetada, não. Nós somos uma unidade, né? Quando nós somos espírito, nós queremos dizer a própria mente, a nossa mente, a nossa parte que não é tangível, né? Nós não podemos pegar o nosso amor, nós não podemos apalpar o nosso ódio, mas está tudo dentro do nosso cérebro. Essas coisas estão registradas no nosso cérebro. Se você perder o cérebro, a Bíblia mesmo diz, quando você morre, o teu cérebro para de funcionar, você para de odiar, você para de amar, você para, porque o registro ali morreu, parou. Né? Então, a nossa mente, ela traz as experiências espirituais. Se você ficou com ódio de alguém hoje, foi uma experiência espiritual. Se você demonstrou amor por alguém hoje, foi uma experiência espiritual. Quando você tem relação sexual, é uma experiência espiritual também. É física, mas é espiritual. Os pensamentos que estão envolvidos ali são pesados, são medidos por Deus, eles estão na balança de Deus. Né? Por que você está tendo relação sexual com essa pessoa? Você é proibido de ter relação sexual com essa pessoa ou te é permitido? Né? Aquilo que você está fazendo nesse instante, no momento de uma relação sexual,
é aprovado por Deus ou não é aprovado por Deus? Então, você vê, tem experiência espiritual em tudo. Eu me lembro de, quando eu morei na Inglaterra, eu estava assistindo um programa, por acaso, e era um programa americano, não era um filme, era um documentário. E havia ali um tipo de um xerife, e ele tinha que lidar ali com um distrito, e ele percebeu a violência das pessoas era muito grande, era inexplicável, né? Ele ficou assim indignado. Como que pode ser tão violento? Ele começou a pesquisar, estudar e analisar o que acontecia ali. Sabe qual a conclusão que ele chegou? De que era a alimentação que aquelas pessoas tinham. O que elas comiam afetava o comportamento delas. Isso aí é científico, gente. Não é invenção. Tá? Outro dia eu falei sobre o enfesado, né? A pessoa que fica lá com prisão de ventre, ela está toda intoxicada. Isso aí vai sair através de palavras agressivas. Essa intoxicação vira palavras agressivas, pensamentos agressivos, etc. Tá? Então, a pessoa come só comida que não presta para o corpo, então ela vai agir espiritualmente de uma maneira proibida, errada, danosa. Já por outro lado, a pessoa que faz as coisas conforme Deus pediu, a alimentação, né, como Deus guia, né, como Deus instrui, né, você, por exemplo, comer mais do que você precisa, a Bíblia condena, isso é gula, a Bíblia condena. Pra vocês terem uma ideia, o guloso no Velho Testamento ele era apedrejado. Sabia disso? O guloso era apedrejado. Imagina que coisa séria, né? E hoje não existe apedrejamento de guloso, então significa que Deus aprova a gula? Não. Não, é que Deus está passando uma outra lição, né? Ele está abordando o assunto de uma outra forma, por causa do ser humano. A gula continua sendo pecado. E isso aí traz uma experiência espiritual muito ruim. Tá? Então, tudo aquilo que é proibido por Deus é uma das formas de você saber não é uma experiência espiritual com Ele. Cuidado que muitas experiências que o Satanás sugestiona, né, aquilo que ele sugere para você, muitas vezes é legal, deixa você para cima, mas é por pouco tempo, apenas para te enganar. E depois vem então o preço. Né? O preço chega. O diabo te dá um cartão de crédito sem limites e aí, na hora de pagar, você não quer pagar, você não tem como pagar. Entende? Muito complicado. Se apegue a Deus, ore, estude a palavra de Deus, medite, respire, né? Tenha uma vida leve. Todas essas coisas são experiências espirituais. E se você gostou do assunto, deixe o seu like, você se inscreva no canal, nós vamos falar muito sobre isso, muito, porque é importante essa diferença entre o que é espiritual e o que é religioso. Isso é importantíssimo. Precisamos entender isso. Por favor, ore pelo nosso trabalho. Se você puder colaborar conosco com qualquer quantia, colabore, porque dessa forma poderemos fazer um trabalho maior para Deus. Nós não queremos apenas ficar fazendo um trabalho aqui na internet, nós temos outros planos. Então, por favor, colabore conosco, em nome de Jesus. Amém.